Agora eu chamo a doutora Annelise Steigleder, promotora do Ministério Público, que foi incansável aqui com as ações, ajudando todo o pessoal. Obrigada, Lisandro. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito contente com esse convite. Queria agradecer a doutora Cristiane Ritter por esse convite, a doutora Lisandra Dornelles. Vinha vindo para cá e vim me emocionando, sabe? Porque, assim, embora eu não tenha visto nada da Fabiola, enfim, não assisti hoje de manhã, mas eu vim me emocionando porque esse assunto é um assunto muito importante de ser mantido vivo. Então, porque o que acontece? Assim, eu vou falar um pouco da experiência do Ministério Público e a gente vai observar assim, que não se tinha quase nada antes da enchente em termos de políticas públicas de abrigamento de animais e mesmo de prestação de saúde mais ampla para esses animais. O trabalho do Ministério Público era muito na direção de tentar cobrar das prefeituras, em especial, que implantassem providências indispensáveis, como castração, vacinação, abrigamento, enfim, tudo com muita dificuldade. E como a Karine antecipou, e ela tem toda a razão, a enchente ela explicitou completamente essa lacuna. E aí, quando eu vinha vindo para cá, eu vinha me emocionando um pouco, assim, porque nessa trajetória desses meses que a gente conviveu aqui intensamente, eu passei a conhecer tantas pessoas espetaculares, assim, pessoas que eram puro coração, pessoas que tinham assim um idealismo, uma abnegação, né? E aí eu pude dar um abraço em algumas aqui. E pessoas que a gente nem se conhecia, a gente não sabia nem o nome, era tudo muito rápido acontecendo, mas que, de certa forma, se estabeleceu uma corrente, uma rede em prol de um mesmo valor. Então, isso foi uma experiência de vida muito valiosa para mim, me modificou completamente. Então, eu venho aqui com muita gratidão no coração por ter sido convidada para esse evento, que é um evento também de resgate de uma memória, de um acontecimento que foi muito traumático para todos nós, e que a gente possa fazer com que não se esqueça o que aconteceu, sob pena de não se ter as políticas públicas que são necessárias doravante. Eu também vou pedir ajuda para quem estiver aí no controle para passar. Tá, querido? Obrigada. Então, tá bom. Então, eu queria trazer para vocês um pouco assim da base jurídica, né? Ou seja, por que o Ministério Público, em determinado momento, pode começar a cobrar do Estado, dos municípios, que se movimentem em prol dos animais em geral. Né? Da onde que as pessoas podem chegar na promotoria e reivindicar um determinado posicionamento do poder público na direção da proteção desses animais, não só os domésticos, mas também os silvestres, tá? Os animais de produção, ou seja, que se possa aqui pensar no animal de uma forma mais ampla, porque quando a Constituição Federal ela nos traz o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, ela estabelece também a proibição de maus-tratos. Então, os maus-tratos a todos os animais. Isso é um valor constitucional, assim como a proibição de que os animais sejam submetidos a riscos de extinção. Então, é um valor constitucional que, durante muitos anos, ele foi discutido assim como um valor muito relacionado à própria humanidade, inclusive. Ou seja, nós aqui, nos desenvolvendo como pessoas que vão, aos poucos, se tornando cada vez mais compassivas, mais preocupadas com o próximo, mais solidárias, ou seja, um valor social aqui impregnado de solidariedade, de alteridade, né? Se preocupando com todas as formas de vida. Então, num primeiro momento, quando surge a Constituição, vem muito nessa perspectiva mais antropocêntrica, de pensar no ser humano, na sua condição humana de emoção, de compaixão, de sentimentos. Porém, já tem pelo menos uns 10 anos que dentro do direito se desenvolve uma área bem específica, que é o direito animal, que passa, inclusive, a desenvolver toda uma teoria jurídica que visualiza o próprio animal como merecedor de uma proteção jurídica mais elevada, a ponto de alguns autores, inclusive, proporem o reconhecimento do animal como um sujeito de direitos. Isso é bem disruptivo, na verdade, né? Para quem é do direito, isso é uma situação assim, bastante inovadora.
E já começa a aparecer, inclusive, em algumas decisões judiciais, né, de pessoas discutindo, por exemplo, a guarda de um animal quando a separação de um casal, situações relacionadas aos maus-tratos também, ou seja, o animal não como objeto dos maus-tratos, mas como vítima de maus-tratos. Então, isso tudo envolve uma teoria jurídica muito ampla, que passa a perceber que o animal ele tem um interesse jurídico em ser protegido. Então, isso tudo vai nos dando um arcabouço jurídico que pode permitir que se coloque diante do poder público e diante de terceiros deveres de proteção. Então, se eu tenho ali alguém que causa maus tratos contra esses animais, essa pessoa ela está violando juridicamente deveres legais e isso pode gerar uma responsabilização criminal, civil. Então, é muito interessante esse reconhecimento da nossa legislação contemporânea. Pode passar, por favor. Bom. Não, depende de uma... bom. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, aqui também, numa decisão muito importante, que veda o abate de animais submetidos a maus tratos. Essa é uma situação muito desafiadora, porque se relaciona a galos de rinha. Então, assim, vocês são veterinários, vão dizer o seguinte, puxa vida, não tenho o que fazer com galos de rinha, enfim, a situação é muito difícil, mas do ponto de vista do direito, esse acórdão foi muito festejado, porque ele nos traz aqui uma contribuição no sentido do reconhecimento do valor inerente a outras formas de vida não humanas. Isso, para quem é do direito, isso foi fundamental, porque é o reconhecimento do valor de existência dos animais, mesmo que eles não tenham nenhum interesse, nenhuma utilidade para as pessoas humanas. Então, é uma decisão bem relevante, que nos coloca numa posição bastante incisiva quando se busca a responsabilização do poder público, dos particulares, em relação aos animais. Podem passar, por gentileza, agora não sei, continua. Bom. Bem, no âmbito da Constituição, do Código Estadual do Meio Ambiente, que é o próximo slide, nós tivemos também um artigo dedicado aos animais de estimação, os animais domésticos de estimação, é o que vai aparecer logo na sequência. Está com um problema, né? Lá atrás ninguém consegue nos ajudar, quem sabe, numa forma mais... né? Aproveito para saudar a professora Sayonara, que está aqui na frente, que também conheci durante a enchente. Lá atrás, o Grade, a pessoa da Vânia, a Amanda, enfim. Bom, a Cris e a Lúcia, que estão lá. Bom, então, assim, o que eu queria dizer nesse início, né? Essa cada vez mais ampla sensibilização do direito das pessoas, né? Ou seja, porque o direito é uma expressão da cultura humana. Então, a cultura se revestindo cada vez mais de uma sensibilização na direção dos animais como um todo, né? Aqui, muito do que a gente viveu foram os animais domésticos, mas toda a vida passa a importar. Então, uma dimensão ética aqui muito significativa de nós trazermos, que no âmbito do direito, isso nos mostra, nos remete para um antropocentrismo mais alargado, ou seja, o ser humano não mais como o único que interessa, mas todos aqueles outros seres que, de alguma maneira, dependem do ser humano e que não têm voz. Não têm voz, são seres absolutamente dependentes das nossas decisões. E um aspecto muito interessante é o reconhecimento das 5 liberdades, que passou a ser utilizado pelo Ministério Público, inclusive em matrizes de valoração de danos aos animais. Aqui uma experiência muito bacana do Ministério Público de Minas Gerais, que nós estamos usando aqui no Rio Grande do Sul também, que constituiu uma espécie de matriz de dano. Então, se o animal lá maltratado, numa situação de desnutrido, preso numa corrente, né, eles construíram uma matriz de danos com base no apoio, né, de um médico veterinário que atua lá no Ministério Público de Minas Gerais, e eles conseguem, com isso, quando eles visitam um animal, eles conseguem verificar, o animal está privado em tais liberdades. Pode passar, por favor?
Então, assim, as liberdades, nós vamos ter... Meus ajudantes agora estão... Podem passar alguém? Ah, ele está tentando passar, tá. Bem... Então, essas liberdades, elas estão relacionadas à nutrição, à locomoção, à capacidade do animal manifestar o seu comportamento natural, a liberdade psicológica, então, a ausência de fontes de estresse, de medo, a liberdade ambiental relacionada às condições do lugar onde o animal vive, condizentes à condição da própria espécie, né? A liberdade do comportamental, a questão sanitária. Então, tudo isso tem sido muito interessante de trazer para o campo do direito, porque permite um melhor entendimento da categoria jurídica do dano, né? Ou seja, que dano é esse que o animal está sofrendo, né? Então, se é um animal silvestre, ele está engaiolado, ele está numa jaula, ele está sendo privado... Ele é maltratado ou não é maltratado? Porque, às vezes, alguém do direito, um juiz, chega lá, não, mas esse animal ali está ótimo, ele está ganhando comida, ele está ganhando carinho, mas ele é um animal silvestre, ele era para estar vivendo na natureza. Então, ele não, isso também pode ser maus tratos para ele. Não é essa visão antropocêntrica de que o animal está sendo cuidado ali, tem alguém tirando foto do animal, fazendo carinho no animal. Não é para ele ser domesticado, ele é um animal silvestre. Então, esse reconhecimento, que pode ser tão óbvio para quem é da medicina veterinária, da biologia, muitas vezes não é para quem é do direito. A ponto, alguns aqui viram, tem gente na Assembleia Legislativa querendo criar lei para permitir guarda de animal silvestre, porque acharam um absurdo quando o gambazinho Emílio foi recolhido. Então, assim, umas coisas que fora assim, que a gente fica pensando, né? O que vai ser esse futuro? Pode passar. Bom, então, o que o Ministério Público vinha fazendo? Tá? Então, muito importante assim, que a gente possa entender a nossa atuação durante a enchente dentro de um contexto mais amplo. Tá? Porque a enchente, ela também nos pegou bastante despreparados, muito embora... Eu, na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, há muitos anos, eu já vinha trabalhando muito em assuntos como a acumulação de animais, vinha trabalhando no sentido de políticas públicas de vacinação, de castração. Então, eu já tinha um bom contato com a Prefeitura de Porto Alegre, porque já conhecia as pessoas, já sabia quem eram os veterinários, na grande medida, porque a gente já tinha uma vasta relação envolvendo... Bom, isso aqui já falei, tá? Já falei, bom, pode passar, pode passar. Tá? Isso aqui é tudo para mostrar a nossa legislação. Então, já vínhamos, não só eu, mas qualquer promotor de justiça no Brasil, né? Quem atua na área ambiental, sempre vai ter essa perspectiva de querer saber, bom, qual é a política pública para animais domésticos. Muitas prefeituras não querem abrigar. Tem prefeituras que dizem isso claramente. O próprio vice-governador, a gente fez reuniões com ele, ele disse, eu sou contra abrigo de animais, inclusive esse foi meu assunto do meu TCC, quando eu terminei a minha faculdade. Ele nos disse isso, para mim e para o Procurador-Geral de Justiça. Então, assim, muitas prefeituras não tinham a ideia de abrigar nenhum animal. Tinham políticas de vacinação, tinham políticas de castração, né? Mas o Ministério Público, ao mesmo tempo, muitas ações judiciais para cobrar abrigos, porque tem situações emergenciais em que se precisava ter alguma solução. Precisava ter, porque não dava para esperar só que o voluntário ali ficasse sobrecarregado, ele com um monte de bicho, sem ele ter condições de sustentar, de cuidar daquele animal. Né? Então, o Ministério Público, no Rio Grande do Sul, ele já vinha cobrando uma série de estratégias, de políticas públicas. Então, questões relacionadas à castração, à vacinação, controle de zoonoses, conhecer as redes de protetores, ações relacionadas ao serviço médico hospitalar, tudo isso já estava no radar do Ministério Público. Bom, quando surge a enchente, podem passar, por favor, é claro que isso tudo ganha uma escala fantástica, né? Aqui são umas ações para vocês verem como isso já vinha sendo cobrado, não só em Porto Alegre, que nós temos o nosso abrigo, mas em muitas cidades isso já vinha sendo objeto do cuidado, da atenção das promotorias de justiça de modo geral. Pode passar para nós. Podem passar de novo.
Bom, então, quando surge a enchente, e aí pode passar para nós também, o que a gente observa de imediato? Aquela iniciativa dos voluntários, as pessoas se organizando, os veterinários se organizando, as pessoas recolhendo os animais de uma maneira desordenada, como podiam. Era uma ideia de salvamento, né? Assim como também as pessoas sendo salvas. Porto Alegre chegou a ter mais de 100 abrigos de pessoas. E o que nos chamou muito a atenção? Naqueles dias da enchente, eu queria contar uma coisa para vocês, só fazendo um parêntese. Eu já fazia parte de um grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público para elaboração de manuais de atuação do Ministério Público em desastres. Então, eu já vinha estudando esse assunto, já vinha pensando sobre esse assunto, convidada para participar desse grupo do CNMP. Só que eu ficava pensando, eu estou estudando isso por uma questão meramente acadêmica, porque eu nunca vou usar isso. Assim, eu nunca imaginei que aquilo ali pudesse ser útil. Nunca, nunca, jamais. Eu ia assim... Estamos estudando, porque isso tinha acontecido lá em São Paulo, né? Tinha acontecido em Petrópolis, tinha acontecido os desastres de Brumadinho, de Mariana, outro tipo de situação, mas nunca imaginei. E é importante vocês saberem que a parte dedicada aos animais, nesse manual, ela é bem pequena. Ela é praticamente uma orientação, dizendo promotores, se preocupem para que os animais também sejam recolhidos, sejam salvos. Era uma coisa assim, sabe, uma notícia. Porque ninguém tinha realmente uma experiência, com exceção da promotora lá de Petrópolis, que tinha lá em Petrópolis se envolvido bastante com os abrigos de animais. Mas então o que aconteceu? Nós não tínhamos nenhum protocolo prévio. Então, qual foi a minha primeira preocupação? Foi tentar conhecer os lugares. E foi isso que fez com que, junto com a Ana Maria Moreira Marquesan, que é a nossa coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente, nós desenvolvemos também um aplicativo de abrigos. Nós fomos um dos aplicativos que a Karine citou aqui. Nós também nos preocupamos em montar um aplicativo. Nós tínhamos 2 aplicativos, um dos abrigos de pessoas e um dos abrigos dos animais. E o trabalho foi muito parecido, na verdade, porque nós íamos nos abrigos para saber as necessidades das pessoas, dos voluntários, e no caso dos animais também, se tinha um responsável técnico, quais os cuidados em termos de protocolo sanitário estavam sendo adotados ou não, né? Então, nós queríamos saber o que estava sendo feito. Tá? E aí, claro que tudo aquilo que era lacuna da política pública ficou muito explicitado, como, por exemplo, a falta de vacina. Então, a prefeitura não tinha suficientes vacinas, não tinha vacina polivalente. E, além disso, tinha toda uma dúvida de em que momento vacinar o animal acolhido. Né? Então, a gente tinha muitas situações difíceis, né? Não se tinha um responsável técnico. Mesmo aqui em Porto Alegre, né, se conseguiu uma contratação emergencial, a doutora Simone Gerson ficou à frente em boa parte desse assunto, nem era a tua função original, né, Simone? Mas cada abrigo tinha o seu veterinário que fazia o que queria, não tinha uma coordenação assim muito nítida. Talvez não tivesse nem tempo das pessoas se reunirem para fazer esse trabalho organizado. Então, o nosso trabalho aqui, pode passar, por favor, foi um trabalho muito de tentar mediar. Tá? Ou seja, foi um trabalho de muita mediação, especialmente da minha parte, porque eu passei a visitar quase que todos os dias eu ia em algum abrigo ou conversava com alguém a respeito dos conflitos que aconteciam no abrigo, as situações que aconteciam, as dificuldades. Pode passar para nós, né? Pode passar tudo. Isso aqui é um dos protocolos que foi feito pelo nosso Centro de Apoio com relação a orientações básicas para o manejo de animais. Isso foi feito muito em conjunto com o Conselho de Medicina Veterinária, que foi muito nosso parceiro durante esse período, especialmente do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente. Pode passar. O outro protocolo que nós fizemos, que a Karine citou, foi essa nota técnica em relação aos abrigos, porque, realmente, como não se tem legislação sobre esse assunto, não se tinha nada assim construído. Então, quando castrar, quando vacinar, quando colocar o animal para doação. E eu me lembro que a gente fez um raciocínio assim, pensando, bom, já tinham se passado 60 dias, e claro que o esforço era de aproximar os tutores dos seus animais. Mas, ao mesmo tempo, depois de 60 dias, o animal continuava
preso num abrigo, preso por corrente. A gente ficava pensando qual é o melhor para o animal nessa altura do campeonato, né? Isso também nos passou pela cabeça, de tentar desenvolver uma nota técnica que tentasse extrair um princípio do bem-estar do animal, da prevalência do interesse do animal. Porque, claro que o tutor poderia ficar arrasado dali a 6 meses se ele não vai achar mais o animal, porque está se estruturando, perdeu o caso, perdeu aquilo. Mas o animal, se perde a chance de ser adotado, depois talvez ele sobrasse, que era uma nossa preocupação. Eu, antes da enchente, tinha adquirido alguma experiência com os acumuladores de animais, que era um assunto que eu conhecia bastante, assim, não porque eu ia nos lugares, conhecia, sabia quem era. Os animais sobram. Então, qual era o meu problema, a minha preocupação? Era de perder a oportunidade de adoção dos animais, né? E, enquanto ainda tinha comoção, ainda tinha mídia, ainda tinha incentivo. Então, nós fizemos essa nota técnica com o sentido de induzir os municípios, inclusive, a se posicionar sobre isso. Aí, Canoas publicou um decreto fixando um prazo para que os tutores se manifestassem, sob pena de os animais poderem ser liberados para adoção. E, um tempo depois, Porto Alegre também publicou outro decreto, né? É claro que ocorreram problemas, na época eu me reunia muito com a OAB também, está aqui a doutora Isabela. Eram reuniões que se fazia, às vezes, de noite, assim, online, para tentar pensar, bom, mas e se o tutor quiser o animal de volta e o animal já foi adotado? Bom, paciência, vão ter que se entender. Então, e teve casos da Defensoria Pública ajuizar a ação para tentar buscar o animal. Coisas individuais aconteceram, né? Mas a nossa perspectiva sempre foi uma perspectiva de política pública, de pensar assim no número maior, assim, do maior situações, e não tentar entrar tanto no individual, assim, porque tudo era muito rápido, muito dinâmico mesmo. Pode passar de novo para nós? Bom, o nosso Procurador-Geral de Justiça, que é o Alexandre Saltes, que também é promotor de justiça da defesa do meio ambiente, afastado para ser procurador-geral, mas alguém com uma grande sensibilidade para o assunto. Ele prontamente se reuniu com o vice-governador, que é médico veterinário, e colocou o nosso Fundo Estadual de Bens Lesados à disposição, e isso permitiu que o Estado conseguisse obter recursos para a castração dos animais. Também algumas prefeituras se submeteram a esse edital, Caxias do Sul, Porto Alegre, para que pudessem obter medicamentos para os animais. Porque faltava vacina, faltava insumo para atendimento desses animais aí. Tá? Pode passar também. Bom, e eu, então, passei a visitar os abrigos, né? Então, eu, Ana Marquesan, e junto com alguns dos servidores do próprio Ministério Público, íamos diariamente nesses abrigos para tentar saber. E os abrigos, eles eram nos lugares até mais remotos. As pessoas, às vezes, ocupavam uma escola, ocupavam um galpão abandonado. A gente teve todo tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, eu quero aqui dizer da minha imensa admiração pelos médicos veterinários, porque, por mais singelo que fosse o abrigo, quando tinha um médico veterinário, o abrigo era muito bem organizado. O animal tinha a sua planilha, tinha a sua ficha, tinha a sua caminha. Né? Eu lembro de um que a Fernanda ajudou a organizar, que foi o Pavicão, Fernanda. Aquele lá, quando eu fiquei sabendo, ele, por mais, não tinha luz, o prédio era muito precário, mas Fernanda tinha passado por lá, os animais estavam todos organizados, estava tudo assim, né? E claro que as coisas eram muito rápidas, às vezes eram abrigos que duravam 15 dias, porque aí acontecia algum problema, o abrigo já era desmantelado, mas assim, durante aqueles 15 dias, o animal recebia um atendimento muito competente. Tá? Pode passar. Esse foi o nosso aplicativo, tá? Então a gente ia pessoalmente, entrevistava o gestor do abrigo, e o nosso foco era entender as necessidades, porque a gente também recebia muitas doações pelo Ministério Público e queríamos, de alguma maneira, poder enviar essas doações para quem estivesse precisando. Pode passar. Aqui algumas imagens de alguns abrigos que a gente foi visitando. A gente foi em Canoas, fomos em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, né? Vários abrigos foram sendo
inseridos ali. Pode ir passando para nós, por favor. Pode ir passando. Né? Bom, e aqui em Porto Alegre, quer dizer, lá em Porto Alegre, né, que é onde eu atuo, nós tivemos uma articulação que foi muito importante com o município. Desde o primeiro momento, a Fabiana Ribeiro, que era a secretária da Causa Animal, ela se colocou completamente do lado do Ministério Público, né? Então, assim, eu quero salientar aqui a minha admiração pela pessoa da Fabiana, porque com todas as dificuldades, em determinado momento, nós chegamos a ter, acho que, 6.000 animais em Porto Alegre, espalhados em vários abrigos. Ela foi muito disponível. Era aquela pessoa que, a qualquer hora do dia e da noite, ela estava sempre disponível, né? E aí é um reconhecimento que a gente tem que fazer, porque no auge do horror as pessoas ficam assim, mas por que não foi assim, por que não foi assado? Só que é muito fácil a gente criticar quem está no olho do furacão, vivendo ali uma situação extrema, né? Então, todas as pessoas que atuaram na causa animal, a Fabiane aqui em Canoas, na época, enfim, são pessoas assim, que foram mais do que incansáveis, assim, pensando nesse espírito de serviço público. E o nosso trabalho, então, passou a ser um trabalho assim, muito de organização com o município do que ia ser feito, porque como não tinha legislação, não se tinha muito o que fazer, a gente tinha reuniões quase que diárias, porque os problemas aconteciam. Por exemplo, lá pelas tantas, teve um surto de sinomose em quase todos os abrigos. E aí a situação era, como é que a gente vai gerenciar isso? Aí a gente conversava, assim, bom, como é que a gente vai resolver? Aí Fabiana conseguiu contratar emergencialmente algumas vagas numa clínica privada, né? Tudo sendo feito assim, sem se preocupar com o Tribunal de Contas. As coisas eram feitas assim, sabe? De uma maneira, às vezes, até meio improvisada, mas com bastante dificuldade. Tá? Então, aí lá pelas tantas, também os voluntários muito exaustos, já não tinha mais como ficarem ali nos abrigos, precisava passear com os animais, precisava cuidar, a parte mais da limpeza, né? Então, também teve que se acionar o DMLU para conseguir apoio da Cotravipo. Então, tudo era difícil, porque a máquina pública é muito engessada. Então, se pensava no médico veterinário, mas o veterinário, se o animal está saudável, talvez não precisasse ficar ali direto. Precisava, sim, um manejador, alguém que limpasse, alguém que passeasse. Então, tudo isso era uma dificuldade muito grande. Então, o Ministério Público, nesse momento, ele passou... Eu acho, e aí eu queria até ouvir as gurias, que a gente conviveu muito, acabou tendo um papel de acolhimento, porque assim, eu também não sabia o que fazer. A gente tentava sentar e pensar em conjunto. E agora? Como é que a gente vai resolver essa situação? Às vezes era um abraço que se dava uns dos outros, era chorar em conjunto, era pensar o que fazer, porque não se tinha um protocolo prévio. E as pessoas, lá pelas tantas, também se magoavam umas às outras. Então, situações muito duras, muito difíceis, né? E nós tivemos aqui uma perturbação muito grande do ambiente político, porque se viveu as eleições, pessoal. Então, muita gente oportunista, muita gente querendo tirar uma lasquinha da situação, manobrar a situação. Isso foi um problema geral que se viveu, né? E aí, isso é muito importante que se diga, porque eu acho que nós temos que aproveitar esses registros dos vários que participaram ativamente e colocar isso por escrito. Quem sabe o conselho que está aqui conosco hoje, né? Que fiquei feliz de ouvir que vai ter um grupo dedicado aos desastres, porque seria muito importante se publicar uma obra a respeito disso. Aquilo que aconteceu, o que poderia melhorar, né? Que a gente possa, quem sabe, produzir um plano de contingência para que se possa ter uma orientação. Ou seja, no que acontece isso, o que tem que ser contratado? O que tem que ser feito? Né? Como é que vai ser a orientação médica veterinária geral para os vários voluntários que vão trabalhar? Isso é muito necessário que aconteça. Na época, o Tribunal de Contas do Estado publicou um manual também em relação a contratações emergenciais. Vamos aproveitar isso, fazer, quem sabe, um trabalho em várias mãos, o Ministério Público também participando, para que a gente possa trazer uma parte jurídica para isso e dizer o que pode ser contratado emergencialmente, qual é a motivação, a fundamentação dessa decisão administrativa, porque tudo isso vai dar mais segurança para o gestor quando tiver que fazer essas contratações, né?
porque tudo foi muito intenso. Então, por exemplo, como é que vai ser a contratação dos veterinários? Precisa ter 50 veterinários. Que tipo de empresa vai ser contratada? Como é que se recrutam esses profissionais? Isso tem que ser sugerido. Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre foi uma coisa bem improvisada. Graças a Deus deu certo, né? Deu tudo certo, os veterinários eram ótimos, deu tudo muito bem, mas poderia não ter dado. Então, assim, se viveu momentos de muita improvisação. Tá? Não digo isso no tom de crítica, mas no sentido de que eu acho que todos nós podemos registrar o que aconteceu. Não fazer de conta assim, puxa, não quero nem me lembrar, passou, não quero me lembrar, foi horrível. Ao contrário, nós temos que nos lembrar, temos que registrar, temos que produzir conhecimento a partir disso, para que novos desastres que venham acontecer, mesmo que sejam pequenos desastres, se saiba por onde caminhar. O poder público saiba que decisões precisaria tomar. E medidas preventivas, que, na minha visão leiga, a questão da vacinação e do surto de sinomose foi o que mais me marcou. Para mim, foi a coisa mais chocante da face da Terra. Me lembro que tinha um berçário lá no Centro Vida que foi dizimado. E aquilo foi a coisa que mais me impactou, porque eu pensei, gente, se a gente tivesse essas vacinas para oferecer tanto tempo atrás, talvez não tivesse acontecido, né? Então, coisas que hoje a gente já sabe, tá? Pode passar, tá? Que já quero terminar aqui, né? Só destacando, então, algumas iniciativas do nosso centro de apoio. Várias pessoas participaram. Queria agradecer a Lúcia, da Cão da Guarda, que está aqui, a Dani, da Arca Animal, que foram parceiras direto, a Amanda, que, pela SEMA, também uma parceira incrível. O GRADE, né? Então, vários parceiros que nos ajudaram, nos apoiaram, em que o Ministério Público realmente procurou, de alguma maneira, também se engajar nessas ações em prol das adoções. Por favor, pode passar. E é isso, então, pessoal. Esse é meu e-mail pessoal, me coloco à disposição e agradeço imensamente esse espaço. Que nós possamos construir juntos, quem sabe, um plano de contingência, que seria, ou pelo menos diretrizes, algo que a gente pudesse manter como um norte, para que nos novos acontecimentos nós possamos estar melhor preparados. Muito obrigada. Oi? A Lisandra vem para lá. Obrigada, Lisandra.